A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, durante 2 semanas do nosso cotidiano aqui na igreja, nos nossos cultos do dia a dia, eu tenho feito uma pergunta. Então atenção, porque dessa pergunta Deus vai nos abrir, o conhecimento, vai nos alertar muito sobre o que nós vamos ouvir hoje. Será que é possível um ser humano, carne e osso, vivendo aqui na terra, no meio de pecadores, no meio de pecados, com tanta coisa aí acontecendo, é possível que Deus classifique alguém como perfeito? Nós entendemos, né, irmãos? Quem tem participado dos cultos, olha, peraí, um ser humano elogiar o outro, tudo bem, mas Deus dizer, esse é o meu filho, esse é perfeito. Já parou para pensar nisso? É forte, irmãos. Então, veja bem, claro que não é um ponto isolado, é um conjunto de entendimento. No dia em que nós aceitamos a Jesus, o nosso nome foi escrito no céu, foi pronunciado pelo próprio Senhor Jesus. Passamos a fazer parte da família de Deus. Olha que coisa linda. Só que agora nós temos grandes responsabilidades, como também muitas alegrias por sermos da família de Deus. Que segurança, meu Deus, ser da família do Onipotente, Filho do Deus Altíssimo. Você saber que anjos estão familiarizados com você, se você fala a língua ou a linguagem que eles entendem. Esse é o ponto central. Irmãos, o ponto onde o ser humano mais erra, onde ele mais erra, infelizmente, é nas suas palavras. Talvez você pense, mas não é nos pecados, não é pecando? Aquele que aceitou Jesus, irmãos, ele não peca. Se ele tem Jesus no coração, ele tem a natureza de Deus. Ele só peca involuntariamente. Ele não peca propositalmente. Sim ou não? Correto? Então vamos partir desse ponto. A quem Deus classifica de perfeito? Então abra sua Bíblia na carta de Tiago, na epístola de Tiago. Carta de Tiago. Irmãos, vou dar um alerta, mais um alerta, tá? Dentre os muitos que eu dou. Isso é seríssimo, nosso assunto hoje é seríssimo. É o Senhor Deus, a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, o próprio Deus fala conosco. Isso é razão de vida ou de morte, de alegrias ou de tristezas, de prazer ou de amarguras. Então, uma atenção especial e total à palavra de Deus. No livro de Tiago, na carta de Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 3, no versículo de número 2, toda a igreja vai ler comigo. Toda. Então vamos. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Amém, Jesus? Olha aí, gente. Atenção, igreja. Atenção, irmãos. Às vezes é um pedacinho de um versículo, irmãos, que nos abre assim um entendimento que vai nos ajudar poderosamente a resolver um problemão. Às vezes, de repente, alguém está conhecendo Jesus, ouve uma palavra da parte de Deus, aquela palavra entra no coração dessa pessoa, ela entra no descanso de Deus, nos braços de Deus, e esquece do problema. Sabe por quê? Porque aquela palavra, o próprio Deus falando, lhe trouxe a solução. Muitas vezes com a palavra vem uma cura. É muito comum isso no nosso meio.
De vez em quando acontece, numa pregação, durante uma pregação, pessoas são curadas. Chega na hora do testemunho, depois da oração, essas pessoas dizem: olha, durante a pregação, sumiu a dor. Ah, saiu a angústia que eu estava sentindo. Olha, durante a pregação, sumiu um caroço. Às vezes eu cheguei a sentir um calor. Isso já aconteceu várias vezes. Várias vezes. Vou falar mais para vocês. Quando o teu coração se abre para Deus, Ele te examina. Principalmente, Ele examina o teu coração. Ele vê o que está se passando dentro de você. Se você está recebendo aquela palavra que é dEle, com prazer, com alegria, de bom grado, ou se está aquela coisa de é cansativo, não é? Há pessoas, irmãos, que visitam igrejas e participam de cultos olhando no relógio, mas não fazem isso numa festa de aniversário, não fazem isso numa reunião de família, não fazem isso quando estão com colegas de trabalho, em momentos assim, não é? De descontração, enfim. E tudo isso Deus leva em conta. O valor que Ele tem para cada um de nós. É preciso que nós tenhamos a consciência de que, ouvindo a palavra de Deus, nós estamos diante do próprio Deus, diante da face de Deus. Tudo de bom pode acontecer. Uma cura, uma libertação, o alívio, o refrigério. Então, irmãos, eu lembro lá na Clarimundo de Melo, na Piedade, quando eu pastoreei lá, que chegou uma senhora até no galpão, lugar improvisado, totalmente desconfortável, não tinha imaginar ar-condicionado, nem ventilador dava conta, porque as paredes eram tão distantes uma da outra, que o vento do ventilador não chegava ao meio da primeira fileira, das fileiras laterais. E eu lembro que chegou uma mulher, uma senhora, que tinha recebido um diagnóstico, ela teria de fazer uma mastectomia dupla, ela perderia os 2 seios. Não era câncer, mas eram nódulos. E o médico apresentou a ela o exame e disse: olha, a senhora tem tantos nódulos, que se fôssemos tirar um por um, os seus seios iam virar uma peneira. Então, a solução é arrancar os 2 seios. Ela saiu desesperada de dentro da sala do consultório daquele médico e saiu pela rua e ia se jogar em frente a um caminhão. Quando uma pessoa aqui da nossa igreja, membro da igreja que estava lá, percebeu a coisa, quando ela impulsivamente ia se jogando, viu que o caminhão vinha, ela correu e puxou essa senhora para a calçada. Nisso vinha um táxi, ela jogou a moça dentro de um táxi por segurança. Pá! Fez sinal para o táxi, jogou a moça e entrou no táxi. Aí a moça: para onde você vai me levar? Ela disse: a senhora ia se matar, não importa onde eu vou lhe levar. Raciocínio rápido, né? Inteligente, não? A senhora não ia se matar? A senhora nem sabe o que acontece do outro lado da vida. Eu vou lhe levar numa igreja. Ah, numa igreja? E chorando muito, contou para essa moça. E assim ela chegou. Olha que coisa. Eu ministrei um louvor, irmãos, 6 vezes. Você pode imaginar um visitante na igreja ouvir um louvor repetidas vezes, 6 vezes? Você pode imaginar? Só que o louvor falava a palavra. Cristo levou sobre si as nossas dores. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E aí eu fui ministrando. Era uma mini vigília. O pessoal do louvor estava. Eles até olhavam assim para mim. Maísa deve lembrar disso. Lá no galpão. Maísa é dessa época. Ela está dizendo que lembra. Está ali. Tem gente que lembra. A Wanda lembra. Tem gente. O obreiro Celso deve lembrar também. O pessoal dessa época. Muito lindo, irmãos. O que aconteceu? Essa senhora, até uma blusa de seda, ela não podia usar, tá? Vamos falar rasgado. Ela não podia usar um sutiã. Porque só o tecido encostando
eram nódulos inflamados, inflamaram, os seios dela estavam inflamados, enormes. Mas doíam tanto, tanto, que ela tinha vontade de morrer. E ninguém dava jeito, não tinha remédio, não teve remédio que desse jeito. Então a solução, o médico disse, posso tirar um nódulo por um, não sei quantas horas vou ficar nessa cirurgia, e os seus seios vão ficar uma peneira, 2 peneiras. Ou posso arrancar os 2 seios e resolver o seu problema. Foi que ela saiu desesperada. Então ela contou tudo isso para essa menina. E ela entrou, irmãos. Ela estava tão angustiada e amargurada, mas ela abriu o coração. Terminei a 6ª vez o louvor. Quando eu falei, cumprimente o irmão, cumprimente a irmã. Irmãos, ela sentiu o alívio, ela sentiu primeiro, na 5ª e na 6ª vez, ela sentiu um calor nos seios, mas um calor como se um fogo estivesse passando e queimando. E ela falou para a menina, está me queimando, está me queimando. E a menina disse assim, fica tranquila, Jesus está trabalhando em você. E aí, quando ela olhou, os seios tinham voltado ao tamanho normal e não doíam. Quando ela tocou e apalpou, ela não sentiu um nódulo sequer. Tinha nódulos palpáveis, irmãos, palpáveis, caroços, que ela palpava, segurava os bichinhos lá. Os derrotados. E aí irmão, ela chorando levantou a mão. E ela disse, meu Deus, aconteceu um milagre aqui comigo agora. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Você já pensou? Deus colocou essa membro da igreja, essa moça, no caminho dessa senhora, na hora que ela ia cometer o suicídio. Que coisa, né? E ela encontrou a vida. As palavras do louvor que falavam, que eram a palavra de Deus, entraram não só no coração dela, na carne dela. Então, gente, uma atenção total à palavra de Deus. Amém, Jesus? Então, vamos de novo, Tiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Aqui o corpo não é propriamente só o corpo de carne, irmãos. Deus está dizendo, você pode refrear tudo. Ou seja, se você refreia a sua língua, você tem domínio sobre a sua vida. Nós não somos autossuficientes. Como a palavra de Deus diz, nós somos idôneos em Cristo, não somos autônomos. Ou seja, eu não preciso de Deus para viver. Tem pecador que fala isso, não tem? Pobrezinho, né? Dá compaixão, não dá? Uma vez eu falei para um cidadão a quem eu estava evangelizando, mas eu não creio em Deus. E eu não preciso de Deus para nada. Ele batia no bolso dele, assim, no bolso da calça dele, com força. Meu Deus é meu dinheiro, Ele que responde pela minha vida, que me dá tudo. Cheio do eu, né? E aí eu esperei ele falar bastante e falei para ele, isso na rua, evangelizando. Eu falei, o senhor pode não precisar de Jesus aqui. Quando chegar lá, o senhor vai desejar ardentemente esse Jesus que eu tentei lhe apresentar. Me xingou, falou um monte de besteira. E eu falei, Senhor, que Deus lhe dê paz. Fiz a minha parte. Bom, Deus está chamando de perfeita a pessoa. O homem aqui no caso é o gênero humano, não propriamente só o gênero masculino, porque Deus fala com o homem e fala com a mulher. Deus está dizendo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Irmãos, isso é uma realidade. Pessoas sofrem, pessoas gemem, pessoas se desesperam, pessoas se acabam, pessoas morrem por plantações que fizeram com a sua própria boca. Pais plantam na vida de filhos. Me ocorre aqui a lembrança. Era uma quinta-feira, eu estava ministrando um culto para abençoar a família. Era uma reunião muito especial. Estava lá uma senhora de primeira vez, uma moça muito alta, chamava atenção pela altura, muito alta. Era a primeira vez que estava na nossa igreja naquele culto. Bom, não me dirigi a ela. Estava falando sobre este assunto, esta palavra. Eu já estava trazendo à igreja, fazia mais de 2 semanas, nessa época. E
Terminada a ministração da palavra, quando eu dizia, olha, você encontrou a Jesus, então se encha do Espírito Santo de Deus, porque em momentos de fé, você pode decretar as suas bênçãos e sair dos piores problemas da sua vida. Mas ai de você, porque mesmo vazio, numa simplicidade, ai de você que solte uma maldição sobre a sua vida, porque você pode colher essa maldição em qualquer tempo. Não solte uma maldição da sua boca. Terminei essa moça, não estou percebendo o que está acontecendo com ela, obviamente, estou me dirigindo a todos, estou ali envolvida com Deus. Falei, agora nós vamos orar pela libertação da família, mas antes vamos orar por você. Quando eu falei isso, ela começou a chorar. E eu senti dentro do meu coração. E eu disse, olha as palavras que eu disse. Jesus, eu te peço a libertação de cada um que está neste culto e que está aprisionado por palavras de maldição. Não aconteceu nada. Uma mãe que decretou e disse muitas vezes, você nunca vai ser feliz, você nunca vai se casar, você não vale nada. Quando eu disse isso, ela pulou, manifestou o demônio e caiu endemoniada. E se contorcia, aquele mulherão, uma mulher enorme, se contorcia e gritava e berrava, me descobriu, mas eu estou aqui, eu não deixo, ela nunca vai ser feliz. Fizemos a libertação da moça. Eu disse, moço, o que houve? Primeira vez que eu lhe vejo, é a primeira vez que eu estou aqui. O que aconteceu comigo? Eu já sou evangélica. A senhora já é de Jesus? Já sou de Jesus. E o que aconteceu? Quando a senhora falou, uma mãe que falou para a filha, a minha mãe falava isso todo dia. Eu me lembro que com 6 anos, eu tive uma pequena encrenca com meu irmão, e a minha mãe tinha paixão pelo meu irmão, e o tempo todo ela dizia que eu era culpada de tudo de errado que acontecia. E naquele dia eu lembro que ela disse, muito forte, que eu nunca ia ser feliz, ela sempre dizia, e disse, você nunca vai se casar, não vai ter um homem que vai te querer. Você não vale nada. Ela disse, aquilo me dói até hoje. Eu falei, aquilo dói até hoje. Então até hoje, esse punhal da língua da sua mãe, ou seja, essas palavras estavam dentro do seu coração cravadas, e você guardou. Disse, moça, e ela, o que aconteceu comigo? Eu nunca passei por isso, eu sou evangélica. E eu disse para ela, se você não liberar perdão para sua mãe, você não vai ficar liberta. Primeira coisa que você tem que fazer é liberar sua mãe. É entender que ela falou isso na ignorância espiritual. Sua mãe era de Jesus? Não. Ao contrário, servia aos espíritos. Eu disse, perdoa sua mãe. E ela chorava muito, chorava muito. E aí ela me contou, irmãos. Pastora, já que a senhora veio conversar comigo, irmãos, eu desci do altar para fazer a libertação da moça, tamanha compaixão, a manifestação foi horrível demais. Era uma mistura de ódio, de desespero, de angústia. Eu disse, me conta a sua história. Ela disse, pastora, o meu maior sonho, desde menina, era construir uma família, era casar e ser feliz. Era o meu sonho. Eu fui noiva 3 vezes, pastora. 3 vezes. Nessa época, irmãos, essa moça estava em torno dos seus 48 anos de idade. Pastora, eu fui noiva 3 vezes. O meu último noivo, o terceiro, ela disse, eu já estava desistindo. Esse moço, que era conhecido nosso há muito tempo, me implorou que queria casar comigo, que me amava, que me viu noiva, que sentiu muito, que queria muito casar comigo.
Eu me enchi de esperança pela terceira vez. Pastora, faltavam menos de 2 meses para o casamento. Meu vestido de noiva estava pronto. Ele chegou para mim e disse: fulana, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu não sinto nada, mais nada por você. Quando eu penso em você, me dá até um incômodo. Irmãos, ela disse: eu quase me matei, eu ia me suicidar. Eu ia acabar com a minha vida. Ela disse: pensei em me jogar da ponte Rio-Niterói. Pensei em conseguir uma arma e dar um tiro na cabeça. Pensei em tomar veneno. E ela disse: eu não sei o que foi, só pode ter sido Deus. Mas até hoje eu sou uma pessoa infeliz. Pastora, esse vestido está guardado. Desde os meus 25 anos eu sou uma mulher infeliz, amargurada. E o demônio que manifestou, irmãos, ele acusou a mãe dela. E ele disse: eu só estou aqui porque a mãe dela me chamou e me entregou. Mas a mãe disse: diabo, eu te entrego a minha filha? A mãe disse isso? Não, não precisa. Não precisa. A mãe fez um decreto na vida da filha, que ela nunca seria feliz, que ela nunca se casaria. Moça bonita, culta, formada, profissão, independente, tudo para ser feliz. Se esforçou muito, mas o decreto da mãe estava sobre ela. Eu, como pastor, eu tenho essas experiências, irmãos, vividas na prática. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.